Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança e no programa de hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação. Teremos também no Revista Novo Tempo aqui uma praça que foi revitalizada aqui em Santarém, um lindo projeto realizado. Falaremos também na Saúde com Esperança sobre café e cafeína, é bom ou não? Não sai daí não, nosso programa está só começando. Quando você fala em plano de salvação, você pensa em quê? Parece que tem alguém perdido e tem alguém planejando uma forma de salvar essa pessoa. E é disso que o pastor Luiz Gonçalves vai falar no programa de hoje, no quadro A Bíblia Fala, dentro da nossa série A Verdade. Ontem falamos um pouquinho sobre a entrada do mal e talvez você ficou ali com algumas dúvidas, algumas pessoas mandaram mensagens e ainda estão mandando para o 9217-3089, você pode mandar sua mensagem, sua dúvida e a gente vai responder já aqui no programa, tá? Uma das coisas que me chamou a atenção foi de fato entendermos que houve uma guerra no céu, que alguém que não foi criado para fazer problema, para criar problema, para gerar tumulto, começou a alimentar no seu coração o desejo de ser como Deus. E ali todo o problema foi se desenvolvendo. Lúcifer, então, ele traz no seu coração aquele desejo de se colocar no lugar de Deus, de ser adorado, de sentar ali, já, você já pega a sua Bíblia, já a gente vai revisar um pouquinho, vai relembrar, você já sabe como é que funciona. E aqui, à medida que você vai mandando as mensagens, a gente vai conversando a respeito do tema. Mas você precisa abrir bem os seus olhos, porque no primeiro dia da nossa série nós falamos aqui sobre a verdade e as Escrituras Sagradas. Você já entendeu que é um manual de Deus, que Deus fala diretamente com você. Ontem, falando aqui sobre a entrada do pecado, da origem do mal, você entendeu que a Bíblia também fala sobre isso. E aí a Bíblia também fala da solução. E vai apresentar para mim e para você o plano de salvação hoje. Mas antes, pegue sua Bíblia, já deixe do seu ladinho aí. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente, 9217-3089. Porque agora a gente vai para o Revista Novo Tempo rapidinho aqui e vamos ver uma ação fantástica. Um clube de desbravadores aqui de Santarém se reuniu a fim de fazer uma linda ação. Foram para uma praça de um determinado bairro e ali naquela praça que estava ali precisando de certos cuidados, eles decidiram arregaçar a manga e fazer a diferença em prol da comunidade. Assista o vídeo.
Que maravilha, né? Ver pessoas envolvidas, jovens dispostos a fazer a diferença. Se você tem um desejo de que uma ação desse tipo aconteça na sua comunidade, aí manda uma mensagem pra gente. 92173089. Pastor Ítalo, eu queria muito que esses desbravadores viessem aqui e ajudassem a gente. Tá bom? Um outro detalhe, você também deve ter alguém na sua família que tenha de 10 a 16 anos que poderia estar participando do Clube de Desbravadores. Então, entre em contato com a gente. Eu queria muito que meu filho, meu sobrinho, meu vizinho, meu amigo participasse do Clube de Desbravadores. Como eu devo fazer? Você sabia que em cada região aqui do oeste do Pará existem vários clubes espalhados? E que aí pertinho de você também deve ter um clube como esse. Então, você quer que seu filho participe do Clube de Desbravador, quer que ele conheça o clube, você não conhece o Clube de Desbravador? Nós vamos passar um pequeno vídeo agora para que você conheça mais sobre o Clube de Desbravadores. Você já deve ter visto por aí muita gente vivendo assim, ou assim. Mas se você é daqueles que gostam de viver em ritmo de aventura, então você precisa conhecer o Clube de Desbravadores. Somos os desbravadores, somos mais que vencedores, somos os fiéis soldados de Jesus. Olha só o tanto de coisas que essa garotada de 10 a 15 anos faz. Aqui é onde a adrenalina corre mais solta. Montar acampamento, Fazer fogueiras, participar de caminhadas, gincanas, fazer móveis de acampamento, cozinhar no mato, subir montanhas, e tantas outras coisas mais que desenvolvem o crescimento físico. O desenvolvimento mental é feito em agradável companheirismo. Estudar sobre animais, minerais, estrelas, plantas, nós e amarras e tantas outras coisas práticas para a vida. O currículo é formado por classes contendo requisitos por idade e especialidades, que ampliam o conhecimento em áreas especiais. Após a conclusão dos requisitos, a cerimônia de investidura. Uma vida espiritual forte ao lado de Jesus é o principal segredo para ser feliz e vitorioso. O Clube de Desbravadores planta a semente da fé no coração e ensina o amor a Deus e às pessoas. Participar de campanhas de arrecadação de agasalhos, alimentos, doação de sangue, visitar orfanatos, creches e asilos são formas de demonstrar amor a Deus e ao próximo. Desbravador é tudo, né? Emoção, aventura, alegria, né? De estar com os amigos, estar com Deus. Quer dizer, parar de usar droga, parar de fumar, isso é acreditar em Deus. Muita vontade de superar seus obstáculos, gostar da natureza, gostar de estar com os amigos e se divertir muito. O objetivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao manter o Clube de Desbravadores, é o de proporcionar aos juvenis uma oportunidade de cultivar amizades e assimilar valores culturais e morais, preparando assim melhores cidadãos para o mundo. O Clube de Desbravadores foi oficialmente organizado em 1950. Hoje são mais de 2 milhões de desbravadores espalhados por 167 países, participando de um dos mais de 90 mil clubes. E você também pode fazer parte dessa história.
Inscreva-se num clube de desbravadores mais próximo de sua casa ou informe-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Venha! Viva esta aventura! Olha aí, ficou fácil, né? Então, entre em contato com a gente, 9217-389, 9217-389. Esse é o nosso número para tudo. Quer falar com a gente sobre estudo bíblico? Manda, 9217-389. Quer receber uma visita de um agente de esperança? 9217-389. Quer participar do Clube dos Bravadores? 9217-389. Deu para entender? Esse é o nosso contato, esse é o nosso número. Você já faz parte de nossa família e eu, como seu pastor, estou aqui disposto a ouvir você, a responder você em qualquer momento que você mandar a sua mensagem. Tá bom assim? Agora vamos para o Reavivados por Sua Palavra, aquele quadro que não pode faltar. É um plano maravilhoso onde nós estamos lendo a Bíblia inteira, capítulo a capítulo. E mais uma vez, nós vamos meditar na Palavra de Deus e permitirmos que Ele venha nos reavivar. Coisa boa, né? Ler a palavra de Deus, meditar. Obrigado, pastor Adolfo Soares, pelas palavras. E agora a gente já se sente, de fato, diferente, né? Porque Deus vem, Ele vai moldando o coração. Afinal, quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando a gente lê a palavra dEle, Deus fala conosco. Nós vamos para um pequeno intervalo agora, mas é curtinho mesmo. Já já a gente volta. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo.
Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Olhamos ao redor e sentimos medo. O sofrimento e a dor deste mundo parecem não ter limites. A maldade se espalha. O fim está cada vez mais próximo. Mas não precisamos temer. Não fomos feitos para a morte. Quem nos criou planejou vida eterna para nós, além daqui. Sem mais tristezas, maldade, sem dor. Seu lugar está reservado. O preço já foi pago. Basta aceitar. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora para um recadinho direto para você do Musicais. Nesse mês de julho vai acontecer uma linda colônia de férias e você pode participar. Não é fantástico isso? Vê esse recadinho da professora Gabi. Oi pessoal, tudo bem? Vocês já conhecem um pouco da nossa escola de música, já ouviram falar um pouco dos instrumentos, dos cursos, dos benefícios de estudar música. Mas o que é que eu vim falar para vocês aqui hoje? Hoje eu estou em clima de festa, de brincadeira, sabe por quê? Porque a nossa escola realiza no mês de janeiro e de julho uma colônia de férias musical. Cada ano um tema diferente e as crianças e juvenis aprendem com música, brincam, fazem gincana de cores. É uma atividade super interessante para você aí que está de férias e quer aprender e se divertir um pouco mais. Para participar da colônia, você só precisa vir até aqui nossa escola, fazer a inscrição ou mandar uma mensagem para o nosso número. Estamos aguardando seu contato. Você vai ter uma semana de muita alegria e descontração. Muito bom, quer participar da colônia de férias? Conhece alguém que pode estar participando, que deveria estar envolvido nesse projeto? Entre em contato com a gente vai te ajudar a fazer essa ponte para que você participe. 9217-3089, você já sabe, 9217-3089, decora esse número, é o mesmo número da rádio, é o mesmo número da TV, é o número que você fala com a gente. Tá bom assim? Lembrando, falei da rádio aqui, que de segunda a sábado, de 1 às 2 da tarde, nós temos um encontro marcado no Tempo de Esperança na rádio. E se você quer ouvir alguma música, quer participar do momento ali, do período tocou, momento de oração, entre em contato com a gente por esse número, 9217-3089. Nós vamos agora de saúde com esperança, aquelas dicas de saúde. E a dica de saúde de hoje vai falar de café e cafeína. Faz bem ou não? Fica ligado. Ele é o queridinho no mundo todo. O aroma que preenche o ambiente quando a água quente se mistura com aquele pozinho mágico já indicam que o cafezinho já está pronto para encantar o paladar de muita gente. É importante salientar que o café é uma bebida rica em cafeína. E a cafeína, ela preenche a característica de uma droga. Ou seja, o que é uma droga? É uma substância química que age no cérebro e pode produzir dependência. E a cafeína preenche esses requisitos. Então nós podemos reconhecer que o café, sim, apesar de ilícito, ele é uma droga que causa dependência. Apesar de algumas pesquisas apresentarem pontos positivos sobre o café, é incontestável os efeitos que ele causa no corpo. Ele é um estimulante do sistema nervoso central. As pessoas que consomem o café, elas aumentam seus níveis de ansiedade, ele pode aumentar a pressão arterial. O consumo excessivo de cafeína pode inclusive levar à aceleração dos batimentos cardíacos e até a tremores. É muito comum aqui no Cevisa nós recebermos pessoas
que param de beber o café nos primeiros dias da internação e passam por uma crise de abstinência, que dura de 48 a 72 horas. Então, por esse motivo, nós não recomendamos o café e nenhuma outra bebida com cafeína para o consumo humano. Para evitar a cafeína, é necessário ficar atento a outros produtos que também caem no gosto e na preferência de muita gente. Todos os produtos que possuem a cafeína na sua composição são prejudiciais à saúde. E nós temos uma clara recomendação de Deus nos escritos de Ellen White de que nós não deveríamos usar o café e o chá preto como bebidas. E o que o café e o chá preto têm em comum? É a questão da cafeína. Então, aplicando também esse texto para os nossos tempos, o uso de bebidas à base de cola, refrigerantes ou mesmo doces que são cafeinados, eles também não são indicados para o consumo dos cristãos. Uns defendem que o café e a cafeína também são benéficos à saúde. Já outros defendem que fazem mal. Na dúvida, se há dúvida, nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, optamos por seguir as recomendações que Deus nos deixou. Ellen White, repetidas vezes, aconselhou que o uso dessas substâncias deve ser abandonado porque elas fazem mal à saúde e que elas atrapalham nossa comunhão com Deus. Bem, entre acreditar nas publicações científicas e confiar nos planos que nosso Criador estabeleceu para nós, vamos ficar com a segunda opção. Pode ser que a ciência ainda tenha algumas descobertas a fazer. Muito bom, estamos de volta depois do quadro Saúde com Esperança, onde a gente recebe dica direta, né, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Hoje falando de café, de cafeína, você aprendeu muita coisa, né? Sabe o que é importante também? É viver aquilo que a gente aprende. Porque não adianta você receber informação e não colocar em prática, né? Pratique, siga as orientações e você vai viver feliz e saudável. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui do Elcione Barbalho, o pessoal do Santíssimo, sempre ligado na programação. E eu tô gostando de ver, vocês mandam perguntas pra gente, vocês interagem aqui na programação e é muito bom saber que você tá ligado. No programa de ontem, você já sabe, falamos aqui sobre a entrada do pecado, a origem do mal. E algumas pessoas ficaram com dúvidas e mandaram as suas dúvidas e a gente vai tentar esclarecer aqui pra vocês. Uma dúvida que me chamou muita atenção era o que Deus colocou pra Adão fazer antes do pecado? Porque as pessoas têm uma associação a trabalho, a tudo isso, ao pecado, né? Só que, na verdade, a Bíblia fala aqui, ó, em Gênesis 2, verso 15, diz assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja que Deus já tinha dado uma atribuição. Adão já tinha que fazer algo ali, né? Ele já tinha que cultivar e guardar o jardim do Éden. Uma outra pergunta aqui: qual o texto da Bíblia que fala que Satanás caiu do céu? Olha, essa é uma boa pergunta, porque todo mundo sabe, né? O anjo caiu do céu, e às vezes fica naquela dúvida, onde é que está isso na Bíblia, né? Eu gosto muito disso, porque nós que somos adventistas sempre trabalhamos com a Bíblia. Afinal, não é o que diz o pastor, a igreja, aqui é assim diz o Senhor. Eu sempre falo isso para vocês na rádio. Em Lucas, capítulo 10, verso 18, diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Viu aí agora o texto? Decorou? Anotou aí? Lucas 10, verso 18. Uma outra pergunta que veio pra gente. O pastor Luiz falou isso aqui ontem, tá? Mas talvez você não tenha percebido. Qual foi o motivo que levou o anjo a ser transformado em Satanás, a ponto dele ser expulso do céu? Qual foi o motivo? A Bíblia fala em Ezequiel 28, verso 17, e de uma maneira bem clara e direta. Você pode pegar a sua Bíblia, marca esse texto para você entender bem, tá? Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. E aí Satanás se olhou e disse: opa, eu tô assim, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu não sou igual a ele? Deu para entender? E aí ele foi crescendo tanto que o texto que o pastor Luiz abriu o estudo ontem, de Apocalipse 12, versos 7 a 9, é um texto bem direto que fala um pouco sobre isso, que diz assim: e houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aqui veio de fato
todo o problema. O pecado, ele veio para a terra, né? E ali ele foi mexendo e foi conseguindo. E aí, como diz a Bíblia em Gênesis 3:23, diz que Adão e Eva caíram no engano do inimigo. E assim como Satanás foi expulso do céu, a Bíblia fala em Gênesis 3:23, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Ou seja, tirou Adão também do Éden. É uma consequência, né? O pecado causa uma separação entre a gente e Deus. Mas Deus ama a gente e cuida de nós. E aí a consequência de tudo isso é que nós precisamos agora abrir os nossos olhos, reconhecer nossos erros, senão a gente vai ter que pagar o salário do pecado. Que você já conhece também. Em Romanos 5, verso 12, diz que além de ser expulso, né? Alguma pergunta assim, chegou uma pergunta aqui que diz assim, além de ser expulso do paraíso, que outra consequência o pecado trouxe ao ser humano? Pois é, Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, olha só, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí você conhece o texto de Romanos 6,23 que diz, o salário do pecado é a morte. E aí a gente fica pensando, né? E eu vou ler uma última pergunta que chegou aqui pra gente, que é uma pergunta interessante. Você que está acompanhando aqui a programação, você ainda pode estar mandando suas perguntas aqui pro 9217-3089. Diz assim, e Deus tem prazer no pecado, na morte do pecador? Não, tu vai cortar, tu faz um corte de tela assim, tipo, sabe como é? Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente, que é uma pergunta que é interessante, e nós vamos fechar o bloco com essa outra pergunta, mas você pode continuar mandando sua pergunta pro 9217-3089, 9217-3089. A pergunta é a seguinte, Deus tem prazer no pecado e na morte do pecador? Por que Deus não acabou com tudo aquilo? Veja que pergunta interessante, né? Será que Deus tem prazer no pecado? Será que Deus tem prazer na morte do pecador? Ezequiel 33, verso 11 diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Você entendeu? O texto de Ezequiel 33, verso 11 diz, eu, Senhor, não tenho prazer na morte do pecador. Deus não está feliz quando a gente peca. Deus não está feliz com os nossos pecados, com a destruição da nossa vida. Deus quer nos ver felizes. Tanto que o mesmo texto que fala que o salário do pecado é a morte, também diz que o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida, e a vida eterna. Agora você precisa aceitar a Jesus como teu Salvador. Você precisa aceitar o que Deus faz por mim e por você. Você precisa entender que Ele te ama e que mesmo que o inimigo esteja te cercando, tentando te destruir, existe um Deus de braço aberto querendo te abraçar. Tome você uma decisão de estar ao lado dele. Aceite o que Ele tem para você. E enquanto nós louvamos nesse quadro, é tempo de louvar, reflita na sua vida e tome uma decisão. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
desistir. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. O sol a meliar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Está aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Lindo louvor, é muito bom, né? A gente já medita um pouquinho na palavra de Deus, relembra aquilo que a gente estudou ontem e louva a Deus através desse quadro. O tema de hoje você já conhece, nós vamos falar de plano da salvação. Será que tem um plano para salvar os perdidos? Você vai conhecer já já, depois do intervalo. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação.
rapidinho, já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança. E você que está acompanhando, muito bom receber suas mensagens. Continue mandando mensagem pra gente, 9217-3089. E eu vou lembrar você, algo que você já sabe. Se você quiser receber uma visita de um agente de esperança, de alguém que vai orar por você, que vai te ajudar a entender a Bíblia, quiser fazer um estudo bíblico em casa, manda uma mensagem pra gente. Eu quero receber a visita de um agente de esperança. 9217-3089. Tá bom? Ficou fácil? Nós vamos agora para o quadro A Bíblia Fala, dando continuidade à nossa série A Verdade. E agora com o pastor Luiz Gonçalves, você vai conhecer um pouco mais do plano da salvação. Olá, tudo bem? Nós estamos muito felizes porque estamos numa série de estudos bíblicos, uma série inédita, maravilhosa. É sobre a verdade. E hoje o tema, a verdade bíblica sobre o plano da salvação. Prepare o seu coração. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui e eu espero que a sua também esteja aberta. E o primeiro texto de hoje está em João 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto doce, não é? Que texto maravilhoso. Ele fala do amor de Deus e da salvação. Agora, para você entender melhor esse verso que eu acabei de ler, é importante saber por que a Bíblia fala em plano de salvação. Você sabe que só existe salvação porque existe a perdição. Ou seja, uma pessoa só poderá ser salva se estiver perdida. Então, antes de você entender o plano da salvação, é preciso reconhecer que você é pecador. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha que texto importantíssimo. Diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha agora Romanos 5, verso 12. Diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que a Bíblia é clara ao dizer que todos nós somos pecadores. E quando a Bíblia fala que todos pecaram, aí nós temos que analisar um outro texto de Romanos 6, 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a primeira parte do verso de Romanos 6, 23 é que o salário do pecado é a morte. Mas que tipo de morte? Qual é a morte que é o salário do pecado? Bem, se você analisar Apocalipse capítulo 21, versículo 8, vai ver que a morte que a Bíblia se refere é a morte eterna. A morte eterna aparece na Bíblia como sendo o salário do pecado. Em outras palavras, como você e eu somos pecadores, nós estávamos condenados à morte eterna, que é o que está em Apocalipse 21, 8, com fogo e enxofre. Agora, eu pergunto, você considera-se um pecador? Você realmente reconhece que você é um pecador, uma pecadora? Eu reconheço, eu sou pecador. E todo ser humano é pecador. Agora veja, qual é o seu salário? Qual é a sua recompensa como pecador? É a morte. E estou falando de morte eterna. Agora vem a pergunta, você quer morrer eternamente? Pergunta para mim se eu quero morrer eternamente. E a resposta é não. A sua também é não. Ninguém quer morrer eternamente. Ninguém quer morrer de maneira nenhuma. Então aí é que vem a intervenção, a ação, a obra, a manifestação de Deus. Então Deus entra em ação para salvar você, para resgatar você da morte eterna. E só havia uma maneira de salvar o ser humano da morte eterna. A única maneira era Deus tornar-se homem e morrer em nosso lugar. Por quê? Porque o pecado nos trouxe uma dívida. E essa dívida era impagável. Nenhuma pessoa poderia pagar essa dívida. A morte de um anjo não pagaria. A morte de todos os anjos também não. A morte de uma outra pessoa também não. Somente havia uma maneira de pagar essa dívida. Só uma maneira de resolver o seu e o meu problema. Só havia um jeito de salvar você e eu da morte eterna. E esse único jeito era através da morte de Cristo Jesus. E é por isso que o profeta Isaías,
no capítulo 7 e no versículo 14 do seu livro, ele faz uma profecia. E essa profecia anuncia a primeira vinda de Jesus. É o que diz a Bíblia assim. Eu vou ler. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja que a profecia 700 anos antes do nascimento de Jesus já avisava. Jesus vai nascer através de uma virgem. E Jesus então deixou o céu e veio aqui. Olha que espetacular. Veio aqui, nasceu e tornou-se um de nós. Deus conosco. E aqui Jesus passou pelo que eu passo e pelo que você passa. Ele sentiu o que a gente sente. Ele viveu o drama da humanidade. E ele pôde vivenciar na prática aquilo que a gente vive e vivencia todos os dias. E ele veio com um propósito, hein? Ele veio para morrer em seu lugar e para salvar você. Por isso que naquele dia ele foi até o Getsêmani. E ali ele foi traído e foi entregue aos homens, aos soldados. Foi ali no Getsêmani que Jesus fez uma oração que chamou a atenção do céu inteiro. Ou seja, todo o céu olhou para Jesus no Getsêmani. O inferno também. Foi no momento em que Jesus, ali no Getsêmani, orou e disse: Pai, se for possível salvar o mundo sem que eu tenha que morrer, salva, Pai. Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Quando Jesus disse isso, o universo inteiro tremeu, porque Jesus poderia retroceder, poderia desistir. Só que Jesus não parou a oração aí. Jesus continuou dizendo: Pai, todavia, não faça a minha vontade, sim a tua. E foi aí que Deus disse: Filho, não tem outro jeito de salvar as pessoas sem que você morra. E Jesus disse: eu estou disposto a ir até a cruz. E Jesus foi até a cruz. Que momento dramático. É uma mistura de amor, sofrimento, lágrimas, sangue. Quantas coisas aconteceram. Jesus foi preso, julgado, condenado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Colocaram uma cruz nas costas dele. Jesus começou a andar pela via dolorosa. E Jesus foi até o Monte do Calvário. E lá ele foi crucificado entre dois ladrões. À direita de Jesus havia um ladrão, à esquerda havia outro. O ladrão da direita se arrependeu ao ver Jesus morrendo para salvar a humanidade. E o ladrão da esquerda continuou blasfemando. Então, naquela cruz, na cruz de Jesus, Jesus morria pelos pecados de todo mundo. Jesus estava morrendo para salvar a mim e a você. Mas a cruz da direita daquele ladrão mostra que um homem estava morrendo para o pecado, estava aceitando Jesus, estava entregando a vida no último minuto. E do lado esquerdo, um homem morria no pecado, morria perdido. Meu amigo, a morte de Jesus na cruz é uma chance de salvação para todo mundo. Algumas pessoas aceitam Jesus, outras pessoas não aceitam. Algumas pessoas se entregam, outras pessoas rejeitam. Eu sei disso, mas não importa. O importante é que a palavra de Deus seja ensinada, é que o plano da salvação seja compreendido, para que você compreenda e tome a sua decisão. Eu sei que nem todos serão salvos, mas eu tenho que pregar para todos. Eu sei também que Jesus tem um propósito na sua vida. Por isso Jesus morreu na cruz, por isso ele se entregou naquela cruz. Quando Jesus abriu os braços, sangrando, sofrendo, agonizante, e disse aquela frase: está consumado. Quando Jesus disse está consumado, Jesus estava dizendo o seguinte: está pago, está resolvido o problema. O ser humano pode voltar para o céu, o ser humano pode ter a vida eterna, o ser humano pode ser salvo. Jesus pagou a dívida, Jesus resolveu o problema, Jesus abriu as portas do cativeiro, Jesus então pagou aquilo que se exigia que fosse pago. Ou seja, na verdade, Jesus na cruz nos deu o direito de ter a vida eterna. Não é lindo isso? Não é maravilhoso tudo isso? Com certeza é maravilhoso. Jesus amou você de tal maneira, como eu li no primeiro texto de hoje, Jesus amou você e a mim de tal maneira que se entregou na cruz. Ou seja, esse foi um amor que não tem explicação.
Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, eu não consigo explicar. Eu só sei dizer uma coisa, como diz Isaías 53, versos 3, 4, 5, 6 e 7. Sabe o que diz lá? Diz assim, resumindo, Jesus diz que ele foi conduzido, levado como um cordeiro para o matadouro. Jesus foi crucificado, sacrificado, como se fazia com os cordeirinhos. E a Bíblia diz, ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que esta era a única maneira, a única forma de salvar a humanidade. Você não sente no coração algo diferente? Você não sente o desejo de agradecer a Jesus por tudo que ele fez? Eu tenho certeza que sim. Eu quero te falar um detalhezinho sobre esse assunto. E para isso eu quero sentar aqui na minha cadeira e quero conversar com você. Todas as vezes que eu sento aqui, significa que queremos conversar de coração para coração. É como se eu estivesse sentado na sala da sua casa. Então vem cá, chega perto de mim, pode vir pertinho. Nós somos amigos e irmãos e eu sou o seu pastor também. Meu amigo e minha amiga, eu imagino que você está passando por lutas. Eu imagino que sua família está passando por momentos difíceis. Mas eu quero que você saiba a grande notícia. Na cruz, Jesus pagou sua dívida. Hoje, entre você e Deus, não tem mais barreiras. Não tem mais nenhum obstáculo. Hoje a porta foi aberta. O cativeiro foi aberto. Você pode sair da escravidão. Você pode sair desse sequestro. Você pode sair dessa situação que te amarra, que te prende. Você pode abandonar esse vício. Você pode começar uma vida nova. Você pode ser livre. Você pode ser uma pessoa feliz. Basta você aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E não espere você ser uma pessoa boa ou perfeita, porque você não pode ser perfeito por você mesmo. Não espere que os seus problemas sejam todos resolvidos. Não espere até que a sua enfermidade passe ou a sua dívida financeira se acabe. Venha a Jesus do jeito que você está. Eu estou falando a um empresário, estou falando a uma professora, estou falando a um pastor, estou falando a um evangélico, a um católico, a um espírita, estou falando a um ateu. Estou falando a você, meu amigo, que trabalha como empregado, a você que é empregada doméstica, estou falando a você que talvez nunca estudou na vida, eu estou falando com você, Jesus ama você, olha aqui nos meus olhos, dá para olhar aqui nos meus olhos? Dá para olhar aqui nos meus olhos? Eu quero te falar, Jesus ama você, você é muito especial para Ele, por isso Ele morreu por você, por isso Ele se entregou por você, por isso Ele foi até a cruz por você. Então, não fique aí com a cabeça baixa, não fique aí desanimado, derrotado, não desista, por favor, não desista. Talvez eu esteja falando com alguém que já tentou o suicídio, ou alguém que tem esses pensamentos suicidas. Meu amigo e minha amiga, hoje é dia de salvação, hoje é dia de boas novas. Deus amou você de tal maneira que morreu na cruz por você, e depois ressuscitou por você, e agora intercede por você, e em breve voltará para buscar você. Eu aceitei Jesus na minha vida. Eu entreguei minha vida a Jesus. Você também deseja aceitar Jesus hoje? Deseja aceitar Jesus como seu salvador pessoal? Você quer entregar a sua vida completamente a Ele? Venha do jeito que você está. Ah, pastor, mas eu cometi um pecado agora mesmo. Venha do jeito que você está. Ah, pastor, mas eu já fiz coisas horríveis. Venha como você está. Jesus ama você. Jesus está disposto a abraçar você, a trocar suas vestes, a te dar uma nova chance. Jesus pode escrever sua história de novo. Ele pode dar a você uma nova chance. É hoje, é agora. Talvez a sua festa não tinha alegria. Talvez o seu combustível estava acabando. Talvez o seu rio estava secando. Mas hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de paz, de esperança. Hoje é dia de salvação. Hoje a salvação entrou na sua casa. Aleluia! Diga glórias a Deus, porque a salvação chegou à sua casa. Louvado seja Deus. Parabéns. Aceite Jesus e ande com Ele. Eu quero fazer uma oração por você agora. Feche os seus olhos. Vamos orar e agradecer a Jesus. Ó Pai maravilhoso, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa salvação tão incrível. Obrigado porque Jesus morreu por nós. Nós aceitamos Jesus como Salvador pessoal e nós queremos agora dar nossa vida totalmente para o Senhor.
Abençoa essa pessoa que ora comigo. Abençoa essa família inteira. Derrama a tua graça sobre essa pessoa. E que quando Jesus voltar, ela, ele e todos nós sejamos salvos. Em nome do nosso querido e maravilhoso Cristo Jesus. Amém. Amém. Viu aí? Deus é um Deus maravilhoso. Ele está preocupado com você, Ele quer salvar você. Você precisa dar um passo em direção a Ele. Você precisa aceitar esse plano maravilhoso, aceitar esse sacrifício, aceitar tudo que Ele fez por você. Essa é uma decisão sua. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu já tomei a minha. Você está esperando o quê? Está precisando de ajuda? Quer tirar alguma dúvida? 9217-3089. Entre em contato com a gente. Como seu pastor, quero te ajudar para que você seja feliz por completo, em nome de Jesus.